Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Nessa semana eu vou continuar falando a respeito do Oates Studios. Eu tô já me antecipando porque eu tô realmente muito entusiasmado. Eu tô gostando muito do resultado dessa empreitada, desse especial Oates Studios, e o filme dessa semana, o curto dessa semana, é especialmente interessante. Então, se vocês aí de casa não são inscritos, ainda não são inscritas, por favor, tratem de se inscrever. Compartilhem o canal com os amigos e com as amigas, compartilhem o vídeo com o pessoal aí de casa, deem o like no vídeo porque isso com certeza me ajuda muito e, por favor, podem deixar seus comentários, podem deixar suas impressões a respeito deste maravilhoso vídeo, neste maravilhoso canal que por enquanto ainda é um canal pequenininho, mas que se vocês aí de casa ajudarem, logo logo vai ser um canal gigantesco, talvez, quizás, um dos maiores do YouTube, né? A gente tem que sempre pensar muito grande. Dito isso, então, vamos às considerações, vamos falar sobre Firebase, ou como tá no Netflix, não sei por qual motivo, somente Base, mas o nome do curta é Firebase. O segundo curta do Oates Studios, o estúdio do Neil Blomkamp, estúdio especializado em curtas-metragens, o estúdio que o Neil Blomkamp fez meio que, acho que criou meio que para ser uma catarse dele contra o abuso que ele sofre de Hollywood por ser um cara genial, um cara muito inteligente e bastante boicotado. Firebase, então, é o segundo curta-metragem. Semana passada eu falei a respeito de Haka, no outro vídeo eu falei a respeito de Zygote. Na ordem cronológica das criações do Blomkamp pro Oates Studios, o Zygote está bem mais adiante, mas eu já me adiantei, nem imaginei que o pessoal ia gostar tanto assim, que eu fizesse esse especial Oates Studios, mas enfim, já está adiantado o Zygote, né? No terceiro vídeo eu vou falar a respeito desse maravilhoso, desse incrível curta-metragem Firebase. Ele tem todos os elementos que já me agradaram nos outros dois curta-metragens, em especial o terror cósmico. Eu sou muito fã de terror cósmico. Se vocês aí de casa não sabem o que é terror cósmico, bem, o nome meio que já é autoexplicativo. Ele é um terror que vai além da nossa mente, ele meio que invade o cosmo, invade o inexplicável. Tanto Zygote quanto Haka e com certeza Firebase tratam a respeito desse tema. O filme começa no Vietnã, na Guerra do Vietnã, nos anos 60 e 70, uma guerra bastante cruel, uma guerra que fez vítimas dos dois lados, mas que é uma guerra que meio que ficou entalada na garganta dos Yankees, na garganta do Tio Sam, porque foi uma guerra que eles cometeram vários crimes, vários abusos e acabaram perdendo. No início do filme tem-se uma espécie de um documentário sendo feito ali no campo de batalha, tudo com câmera de mão, uma coisa bem found footage, e nesse pequeno documentário acabamos compreendendo a real situação dos fatos. Soldados mortos em campo de batalha simplesmente começaram a levitar em um belo dia. Os equipamentos, os tanques de guerra, os jipes e os caminhões, e os veículos como um todo começaram a levitar. Algo estava puxando eles para cima. E isso mais ou menos explica que foi um fenômeno muito misterioso que a CIA e o governo norte-americano começou a investigar. No início da trama, nós somos apresentados ao nosso protagonista, o Sargento Hines, entrando em um túnel, que era muito famoso no Vietnã, esses túneis onde os caras entravam com somente uma arma, somente uma pistola, para enfrentar soldados vietcongs que possivelmente estariam escondidos ali. Foi uma das táticas, inclusive, que o Vietnã usou para ganhar a guerra, foi justamente a criação de túneis. E no início da trama, esse personagem, o nosso protagonista, ele está entrando num túnel com uma lança. Ele encontra um soldado zumbificado, aparentemente está hipnotizado, eles se enfrentam, eles entram em conflito corpo a corpo, ele acaba matando o cara e o cara meio que se transforma numa criatura além da normalidade. Além da normalidade, que eu quero dizer, simplesmente não é uma criatura, digamos, ele não tem um crânio por baixo da sua pele. Ele tem um crânio, uma estrutura óssea completamente desfigurada. E naquele documentário, naquele found footage que a gente tem no início do curta, também mostra os soldados chegando e vendo corpos de Vietcongs completamente desfigurados. Pessoas mortas com a mandíbula totalmente
transfigurada numa mandíbula de uma criatura. Aí a gente já sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. O curta não é construído de uma forma linear. Entende-se que aquela cena ali dele com a lança enfrentando o soldado dentro do túnel vai fazer parte lá do final da trama. Mas então, a gente entende mais ou menos o início da trama, que a CIA, um agente da CIA, chegou para trocar uma ideia com ele, dar uma missão para ele. Dá para fazer uma conexão muito forte, muito interessante com o Apocalipse Now. Mais ou menos o início de Apocalipse Now, onde o personagem do Martin Sheen também recebe uma missão meio que impossível para ser realizada. E aqui o nosso protagonista tem uma missão tão difícil, ou talvez até mais difícil, até mais quase que impossível quanto a do personagem do Martin Sheen em Apocalipse Now. Ele é levado até uma outra base, onde a situação vai sendo explicada para ele aos poucos. Naquela base onde ele chega, ele encontra um outro soldado, um jovem rapaz, totalmente com o corpo todo queimado, e eles começam a conversar. O cara conta para eles dois, tanto pro agente da CIA quanto pro protagonista, o que foi que aconteceu. E o que aconteceu é algo muito bizarro. Certo dia, ele estava no campo de batalha e do nada, simplesmente, ele foi teletransportado de volta para os Estados Unidos. Ele se viu no meio de uma base aérea e, de repente, um avião muito estranho. Ele descreve como um avião russo, algo futurista até, por que não? Por que não dizer assim, um avião que pousa, não é nem na vertical, dá para se dizer que o avião pousa com o bico para cima. E esse avião para atrás dele e começa a cuspir fogo, cospe um napalm azul, envolve o rapaz em chamas, outros membros da base também são envoltos em chamas, e do nada o rapaz volta pro Vietnã. E lá os amigos dele tentam salvar ele, atiram ele dentro do rio, tentam apagar as chamas dele, mas ele já tá todo queimado, tá todo ferrado. É aí então nessa cena que a gente é apresentado pro vilão do curta. Eu só tenho a dizer que eu gostaria de ter visto essa criatura novamente. Isso já tá virando um clichê que eu tô aqui nos meus vídeos, e de eu falar sempre isso. Eu queria ter visto esse curta do Neil Blomkamp acabar virando um filme, mas aqui eu tenho que comentar isso de novo. Eu queria ter visto essa criatura, esse filme, realmente se transformando num longa-metragem. O Neil Blomkamp, com o Firebase em específico, ele tentou fazer uma campanha de financiamento coletivo, só Deus sabe por que não deu certo. Os fãs de repente a fanbase dele é uma fanbase muito desunida, porque acabou não dando certo, mas eu realmente gostaria de ver o Firebase virando um longa, especificamente por conta desse combate que tem, que é essa preparação do Sargento Hines e essa apresentação do monstro. O monstro é algo muito interessante, muito grotesco. Eu já devo ter falado isso muitas vezes aqui, né? O monstro é muito interessante, muito grotesco, mas enfim, são adjetivos que eu acho aqui no momento. Ele é uma criatura formada por corpos humanos, mas não da mesma maneira que em Zygon. O que acontece? Ele é um ser que consegue, cheio de poderes, um ser hiperpoderoso, que consegue manipular a realidade e as pessoas ao redor. Ressuscita os corpos, transforma os corpos em zumbis, obviamente, porém com a estrutura interna de cada um desses corpos completamente transformada. A estrutura interna, em algum momento ali eles comentam que é como se fosse a estrutura de um inseto. E com os pedaços desses corpos ele junta numa espécie de uma armadura para si, formando o seu corpo físico. Mais ou menos, para dar um exemplo e para realmente fazer um comparativo, para fazer uma diferenciação bem grande do Zygote, ele fica muito parecido com uma das últimas armaduras que a gente consegue no Skyrim, meio que misturado com aquele vestido feito de carne que a Lady Gaga vestiu uma vez, há uns anos atrás, num evento. Então, a mistura dá pra dizer que fica mais ou menos isso aí, uma mistura bastante grotesca. O rapaz que tá narrando disse que tentou entrar em embate direto com a criatura, obviamente não deu certo. O ser é muito poderoso, ele resiste a fogo, a napalm, balas, munição parece não fazer efeito, além dele conseguir manipular a realidade, conseguir manipular tanto os corpos, né, como eu já disse, quanto também com seus poderes telecinéticos e com seus poderes de aparente controle mental e do tempo e espaço. Ele acaba moldando o campo de batalha, moldando o seu ao redor,
da maneira que ele bem quiser. Então realmente é um inimigo muito poderoso. Daí então descobrimos um pouco mais a respeito da criatura. De uma certa forma ela foi criada indiretamente ou diretamente pelos próprios americanos. Conta-se a respeito de um aldeão, um simples aldeão que estava querendo viver a sua vida com a sua família, com a sua filha e com a sua esposa na beirada de um rio, quando elas foram assassinadas. E ele, com um ódio muito grande, com um rancor muito grande, conseguiu mentalizar a vingança e acabou se transformando nessa criatura conhecida como o Deus do Rio. Não só o design da criatura, mas tudo que envolve esse curta-metragem me lembra muito Predador. Dá pra fazer uma conexão direta com o Predador. Tanto a ambientação quanto a criatura, o fato da criatura ficar invisível e parecer uma criatura quase que indestrutível. Dá pra fazer uma conexão muito forte também com o Enigma do Outro Mundo, de um modo geral com qualquer obra de terror cósmico, mas eu acho que Enigma do Outro Mundo em específico. E também, por que não, com aquela criatura que aparece no filme da Princesa Mononoke, acho que é Tatarigami, que é um bicho que parece um bicho de agosto, assim, todo melequento, todo cheio de perna. Dá pra fazer uma conexão direta com aquela criatura ali pelo fato de ser uma criatura parasita, uma criatura que lida com hospedeiros, que usa pedaços de outros seres na sua composição. No final da obra, e aqui para quem, enfim, não quiser saber, né, eu peço que pule um pouquinho mais para adiante o vídeo, porque de uma certa forma, Firebase meio que, diferentemente de Haka e de Zygote, ele é meio que fechado entre si. Ou não, mas vou explicar melhor. No final da obra, o personagem principal, o Heinz, ele se sente conectado com a criatura de alguma forma, porque a criatura é uma espécie de um erro da natureza, como se a natureza tivesse dado tela azul em algum momento, e aquela criatura ali é uma espécie de um erro, propriamente dito. Ele consegue hackear a realidade, ele é uma espécie de uma falha na Matrix. E o Heinz é um cara, digamos assim, é o antivírus, é o cara que vai conseguir consertar isso. E ele se sente impelido, ele sente uma conexão muito forte a ir em direção à criatura, a enfrentar a criatura. No final do curta, a CIA, o governo, dá a ele uma armadura especial que vai evitar ele de sofrer manipulações temporais. A criatura não vai poder manipular o tempo em cima dele, não vai poder mandar ele para o futuro ou para o passado. Protege ele de uma certa extensão dos poderes da criatura. E também ele ganha uma arma futurista para a época, digamos assim. E ali é legal porque eles trabalham com um retrofuturismo muito interessante. Sim, né? São equipamentos de uma certa forma bem inovadores, tanto a arma quanto a armadura, mas com uma aparência muito retrô ali dos anos 60 e 70. Isso eu achei muito bacana. Quando ele vai pro embate, de fato, o curta termina. Mas diferente de Zygote e de Haka, não é um corte de seco, assim. Não é como em Haka, que a coisa é meio que cortada de seco na metade da ação, ou como em Zygote, que a gente tem um corte inicial de seco e começa o filme. Não, meio que a coisa, tipo assim, não, eu vou pro combate agora. E ele pega a arma e, enfim, né, termina ali, como se tivesse terminado o primeiro ato do filme. Que já foi feito mais ou menos dessa maneira, justamente porque, né, era a intenção ter esse financiamento coletivo, e a intenção era construir um longa-metragem a partir daquela história, né. Então acho que por isso que mais ou menos o Blomkamp meio que estruturou a obra dessa maneira, né. Eu fiquei embasbacado com a qualidade do curta. Eu tô muito feliz de poder estar fazendo esse especial Outros Estúdios e estar sendo apresentado a cada semana, a cada vez que eu vou assistir um novo curta, a esse incrível mundo desse cara. E eu não sei se eu já fiz esse comparativo aqui, mas eu posso comparar ele, o que o Guillermo del Toro é pro terror e pra fantasia, o Blomkamp é para ficção científica e para o terror com ficção científica. Esses caras têm uma visão muito inovadora para esses gêneros e, como eu disse, eu só lamento não terem mais chances de mostrar o seu conteúdo, mostrar o seu trabalho. Firebase é outro curta-metragem, outra obra muito bem montada, muito bem construída. O Blomkamp, novamente, ele demonstra uma genialidade muito grande na hora de escrever um roteiro. Novamente, são 20 e poucos minutos que te deixam muito presos. A gente fica muito ali na ponta da cadeira querendo ver mais daquela história e tal, porque mistura ficção científica com um lado sobrenatural muito forte, até com uma pegada talvez de demônios ou alguma coisa assim. A coisa é feita de uma maneira bastante harmônica, que não pesa para nenhum lado, não pesa pro lado da somente ficção científica ou o lado de uma coisa somente sobrenatural. É meio que caminha-se meio que nessa passagem estreita do meio. Como eu disse, a criatura é uma espécie de uma falha na Matrix, de
de um bug, de um vírus. Tem-se um guerreiro ali, um soldado, que constrói uma maneira de lutar, conhece a criatura muito bem e se sente impelido a ir num embate direto contra essa criatura, que é uma espécie, como eu disse, uma espécie de um antivírus, uma espécie de um agente que vai resolver essa situação toda. Eu recomendo Firebase. Da mesma maneira que eu comentei semana passada, tá no Netflix, então é mais uma maneira aí que vocês têm para assistir. Quem não tem Netflix, né, por algum motivo quer assistir no YouTube, tem de graça no YouTube também. Recomendo que assistam não só Firebase, mas como também assistam Haka, assistam Zygote, os outros curtas do Blomkamp também. Tô gostando que o pessoal tá mandando algumas sugestões. Já recebi sugestões semana passada de obras de outros países. Inclusive um rapaz que é inscrito comentou de uma obra russa para eu assistir e comentar aqui no canal. Com certeza eu vou fazer. Assim que eu terminar o especial do Otis Studio, vou assistir o longa-metragem que ele falou, longa-metragem russo, e vou falar aqui também. Peço novamente que vocês deixem comentários, deixem pedidos de outras obras que vocês querem ver eu falando aqui no canal. Com certeza, assim que der, eu vou atender os pedidos e vou estar assistindo. Por hoje seria isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer aí o carinho de todos que estão prestigiando o meu trabalho. Quero pedir que vocês, por favor, deem like no vídeo. Novamente eu vou pedir isso porque isso ajuda muito o canal. Eu peço que vocês se inscrevam, se ainda não forem inscritos, não se esqueçam de se inscrever. Compartilhem o vídeo, compartilhem o canal. Com certeza, com um engajamento bem forte, a gente vai conseguir fazer o canal ficar cada vez mais conhecido. Por hoje seria isso. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!